Amém, glória a Deus. Então vamos lá no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, eu ficarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos seguros nos braços dele. Glória a Deus. O cenário Jerusa vai estar adorando nessa manhã. Amém? Paz do Senhor, bom dia. Vou louvar sem playback. A pastora Mara pediu para ser sem playback, tá bom? Quem souber, me acompanhe. Eu ia cantar outro louvor, só que agora cedo o Senhor mudou e falou para ser esse, tá bom? E a gente tem que ser obediente, amém? O Rei da Glória se despiu, da majestade se assentou, com pecadores nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que os seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Estão me ouvindo? Homem tão simples, sem ter lugar aonde repousar. Aleluia. Na estrebaria não é o melhor lugar para se estrear. Quem notaria que a sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou um homem à sua semelhança? Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assistiu todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Oh, aleluia. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, aleluia, ele está vindo. Sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a sua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, uou, ele ressuscitou, aleluia. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Oh, aleluia! Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a sua vitória? Oh, aleluia! O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou.
ressuscitou, aleluia, ele está vivo. Uou, uou, ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai, Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem. Você consegue imaginar? Sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, o bem vai vencer. Aleluia. Nós vamos cantar, aleluia. Onde está a morte, a sua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, uou, ele ressuscitou. Aleluia, ele está vivo, glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Missionária Jerusa, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, amém? Aleluia. Eu tinha visto... Irmã Laura Coutinho, pode estar fazendo aí para a gente a oração inicial, pelo devocional, também pela vida da serva do Senhor que vai estar ministrando a palavra nessa manhã, pastora Mônica, amém? Amém. A paz do Senhor, irmãs. Graça e paz. Bom dia. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, que a gente sabe, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco, mesmo a gente às vezes triste, angustiada, às vezes a gente acorda com o nosso coração, mas o Senhor cuida de tudo, ó Pai amado, porque aqui o Senhor está, Senhor Jesus, a cada momento, nos guardando, nos protegendo. A cada vida aqui, Senhor Jesus, o Senhor vem abençoar, Senhor, essa sexta-feira, dando uma sexta-feira abençoada. Senhor Jesus, usa a pastora Mônica para falar com nossos corações aquilo que nós precisamos para hoje, ó Pai. Porque o Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, fala de uma maneira diferente, muda a cada dia nosso cenário, Senhor, porque o Senhor está nos detalhes, ó Pai, e que a gente venha entender o teu trabalhar a cada dia, ó Pai. Usa ela, Senhor, conforme o teu querer. Senhor, prepara nossos corações para esse dia, para tudo que vai acontecer, que a gente venha ver a tua presença a cada momento, ó Pai amado, e mesmo a gente vendo às vezes muitas circunstâncias que não acontecem, mas o Senhor está ali, porque o Senhor trabalha no silêncio, o Senhor trabalha em todo o tempo na nossa vida, porque nós somos serva do Senhor, guerreira, escolhida para estar aqui nesse momento, cada irmã, que o Senhor venha dar uma bênção especial, venha trazer resposta e vitória. Fala conosco, Senhor, prepara os nossos corações para a gente receber tudo que precisamos receber do Senhor. Senhor, se precisar, Senhor Jesus, nos corrigir, nos corrija. Senhor Jesus, faça aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui reunidas, todas na fé, para buscar a tua presença e aceitar aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse final de semana que a gente vai também passar, por tudo que vai acontecer. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Laura, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério, amém? Pastora Mônica, então, com o maná dessa manhã, já consegui, eu ia falar da câmera, mas estou vendo que ela já conseguiu ajeitar, glória a Deus. Mas, Senhor, gente, shalom, bom dia. É porque eu esqueci de carregar o celular e quando eu liguei, eu falei, meu Deus, já estava 30%, agora está 48%.
Aí estava carregando. Amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Saudade, né? Eu estava pensando aqui no início do devocional, a gente pregava às vezes 2, 3 vezes na semana, né? Era um devocional de 1 hora e meia, já passamos não sei por 3 horas no devocional. Dava meio-dia, a gente não saía. E Deus foi, né, lapidando, foi cortando, foi ajustando. E aí foi diminuindo um pouco a frequência, Deus foi mandando mais servos dele, né? E agora, 15 dias na saudade, eu fico pensando, quando tiver mais gente, vai ser uma vez por mês. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Sansão hoje. Lá em Juízes 16, né, do 18 ao 30. Né? Eu vou começando a ler, a gente vai lendo devagarzinho. Não vou ler todo, mas só para ficar registrado do 18 ao 30, Juízes 16. Né? E o tema é: o que perde quem brinca com Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não estou brincando com Deus. Eu levo muito a sério minha vida. Ok, talvez eu não esteja brincando com Deus, brincando de ser crente, mas eu conheço alguém que está. E essa palavra pode nos ajudar a trazer alguém à consciência, à luz da palavra, que é a verdade, libertar aquela pessoa. Olha, o que você está fazendo não condiz. Existem algumas regras na vida e também existem as consequências de todos os nossos atos. Então, senta com essa pessoa, conversa com ela, ajuda ela, traz ela na chincha, como a gente fala, e mostra para ela o que pode acontecer se ela estiver brincando com Deus, né? Vamos lá, eu vou ler o versículo 18 e 19. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Né? Aqui a gente já vê a primeira coisa que acontece quando nós estamos brincando com Deus. Né? Sansão, ele era da tribo de Manassés, né? Ele foi o 14º juiz de Israel, né? Consagrado desde o ventre, separado para um objetivo específico que Deus havia determinado para a vida de Sansão. Né? E a gente fala, porque ele era forte. Gente, a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão, em primeiro lugar, estava na obediência dos seus pais, em tê-lo separado, né? Em tê-lo criado com todas as normas que Deus disse, né? E também, até aquele momento, na obediência de Sansão. E a força de Sansão vinha quando era necessário. Não é que ele era o Superman, que era forte o tempo todo. Precisou arrancar uma porta, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e ele usava a força que Deus havia dado para ele. Precisava matar os inimigos, a força do Senhor tomava conta de Sansão. É isso que a gente aprende na palavra, né? E ela era a prova material de que ele se achava num relacionamento com Deus, né? Era nazireu desde o ventre. A gente vê ali em Juízes 13, versículo 5, versículo 14. Estava cheio do Espírito de Deus. Na sua cabeça não passava navalha e nem bebidas fortes entravam no seu ventre. Era essa a norma que Deus tinha dado para os pais dele e que Sansão estava observando, né? Mas, às vezes, a gente brinca com o perigo porque a gente vê que Sansão foi até uma vinha. Irmãos, eu acho que eu já falei isso uma vez, né? Que o cheiro da uva, você cheirar um cacho de uva, você não sente cheiro de nada, mas vai numa plantação, né, de uva, de longe você sente o cheiro. E às vezes a gente pisa num terreno que não é para a gente pisar, porque aquele cheiro começa a inebriar a gente. Vai entrando e vai despertando em nós o desejo, a vontade de provar aquilo que não é para nós provar. Não tem terrenos, então, que a gente não pode botar o pé. Né? Não, mas eu sou forte, eu estou em Deus, estou cheia do Espírito Santo. Mas se Deus falou não, é não. Então, se não é para eu provar daquela bebida, nem o cheiro eu posso sentir. Porque aquele cheiro vai ficar gravado
em mim, na minha memória olfativa, e de vez em quando eu vou lembrar. Eu vou lembrar por que a gente às vezes passa. Esses dias mesmo passou uma pessoa por mim, quase que eu corri atrás dela para perguntar que perfume ela estava usando. Que era um cheiro de um perfume que eu usava em Belém do Pará, em 1984. E eu nunca mais achei esse perfume. De vez em quando eu boto na internet procurando. E eu falei, gente, ela está usando o mesmo perfume. Era a mesma fragrância. Porque ficou a memória olfativa. Aquele cheiro. E quando, às vezes, eu sinto o cheiro do pecado, vem a lembrança. Porque tem um perfume que eu gosto muito do Boticário, que ele de vez em quando vem como comemorativo, que é o Dreams. Gente, ele, para mim, ele tem cheiro de pecado. O House de menta, para mim, tem cheiro, tem gosto de pecado. Porque foi uma fase da minha vida que eu estava afastada dos caminhos do Senhor e eu gostava muito desse House e eu usava esse perfume. Então, nas minhas práticas de pecado, eu estava usando aquele perfume. Então, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro. Então, tem vezes que Deus fala assim, não vá àquele lugar, porque ali tem um cheiro que vai fazer você pecar. Talvez não praticando, mas na mente, numa lembrança, trazendo aquela dor que eu sentia e maldizendo a pessoa que me maltratou naquele momento. Se Deus está falando não, é não. Né? Não vamos pisar onde a gente não deve pisar. Enquanto ele se submeteu a esse regime, ele possuía essa força de Deus para lutar, né? Contra os seus inimigos, que eram os filisteus, né? Eram os inimigos da sua pátria, os inimigos do povo de Deus. Mas a gente vai vendo que no decorrer do crescimento de Sansão, ele adquiriu uns defeitos. Ele tinha um defeito no caráter dele muito forte, né? Ele era prisioneiro, ele era escravo das paixões mundanas. Ele gostava de mulheres. E isso foi uma falha, uma fraqueza de Sansão, falha no caráter dele, que por causa dessa fraqueza, ele perdeu tudo que Deus tinha lhe dado. E ele brincou com o Senhor. Né? Ele brincou com Deus. Né? Então, esses defeitos fizeram com que o inimigo tomasse espaço na sua vida, né? E sejamos, então, nós juízes de nós mesmos, né? Vamos julgar diariamente a nossa vida. Então, a primeira coisa, nós vemos aqui no versículo 19, que Sansão perdeu foi a sua força. Ele disse, vou me levantar, né? Quando ela disse assim, Sansão, os filisteus estão atacando, ele acordou e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que ele não tinha mais a sua força. Porque ele se entregou à paixão, ele teve relacionamento físico com um envolvimento físico e emocional com Dalila, contou o segredo, algo que Deus havia entregado a ele, que ele não podia compartilhar, e por causa disso, ela o enganou, né? Fez com que ele deitasse em seu colo e chamou o homem e os soldados estavam ali por trás, lá de prontidão, e ele perdeu a força. Então, a nossa força espiritual, nós perdemos quando nós brincamos com Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mas eu sou forte. Quantas vezes eu dizia, eu estou forte. Pode vir a tentação que vier, que eu não caio. Ou, era na primeira, para mostrar para mim que eu não era nada. A minha força estava em Deus. Mas se eu estava brincando com Deus, estava tirando Deus como o Senhor da minha vida, como o Senhor, o centro de tudo na minha vida, não tinha como eu não cair. Então, quando nós brincamos, nós perdemos a nossa força. E aí, logo aqui, no finalzinho desse versículo 20, ele diz, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Deus havia deixado Sansão. Ele perdeu a unção. Ele não tinha mais unção. Então, se por um acaso eu estou brincando com Deus, irmãos, e o Senhor se afastar de mim, o Espírito Santo não me deixe. Sabe, quando não extinguais, não apagueis o Espírito Santo dentro de você. Alimenta a chama. Né? Alimenta a chama com oração,
com um dia a dia com Deus, com intimidade com o Senhor. Não perca a unção. Não deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Deus me livre de não ter o Espírito Santo comigo. Né? Deus me livre. Então, ele perdeu a unção. E aí a gente continua aqui. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Nesse versículo aqui, a gente vai ver 3 coisas que Sansão perdeu. Em primeiro lugar, ele perdeu a liberdade. Eu posso perder minha liberdade física, eu posso perder minha liberdade espiritual. Ele foi preso, então ele perdeu a liberdade física dele. Ele se tornou escravo, um prisioneiro, né? E muitas vezes, talvez a gente não vá ser preso, alguém da nossa família não vai chegar a ser preso, mas ele perdeu a liberdade da vida dele, ele se tornou escravo de um vício, ele se tornou escravo de uma pessoa, de um relacionamento doentio. Então, aqui nós vemos que se eu brincar com Deus, eu posso perder a minha liberdade em alguma área da minha vida. E aí ele furaram os seus olhos, ele perdeu a sua visão, ele perdeu a visão física. Foi uma consequência do erro de Sansão, do pecado de Sansão, que o corpo dele fosse machucado, mutilado, ferido, e ele perdeu a visão. Como é triste quando a gente brinca com Deus. E você já pensou perder a sua visão espiritual? O discernimento de ver as coisas e saber que aquilo ali Deus não está? De você abrir a palavra, a pastora Márcia chegar no grupo e dizer quem pode pregar hoje, e você já abrir a palavra e o Espírito Santo falar com você, porque você tem unção, porque você é livre no Senhor, porque você tem a visão espiritual de ler um versículo e Deus te dá uma palavra ali na hora, para você trazer ao devocional, às vezes 8 horas. 8 horas. Você pode trazer uma palavra e você tem tudo isso. Você tem visão, você tem liberdade em Deus, você tem essa visão espiritual para poder pregar. E Sansão perdeu a sua visão física. Ele perdeu essa visão. E aí falaram que o colocaram a girar um moinho na prisão. E aí diz que ele perdeu a sua honra. Aí eu fui aqui, né? Tá aqui, eu coloquei aqui o que é honra. É a dignidade pessoal, a consideração que a pessoa desfruta no meio que vive, conjunto de predicados que confere consideração social e estima própria ao ser humano. É o princípio de conduta pessoal baseado na honestidade, na ética e na coragem. É o direito ao respeito. Ele não tinha mais respeito. Ele não era mais respeitado. Nem temido, porque ele era temido pelos filisteus. Ali ele virou o quê? Ele estava ali, no lugar do boi. Ele perdeu a sua honra. Era o boi que girava o moinho ali e colocaram Sansão para girar. Cego, abandonado, sem unção, sem visão, sem liberdade, tomando o lugar de um animal para girar o moinho. Ele perdeu a sua honra. Que nós possamos tomar essa vigilância para a gente não perder essa dignidade, a consideração que nós temos, adquiridas com anos de vida diante de Deus. Por causa de um erro, Sansão perdeu tudo isso até aqui. Né? E aí, a Bíblia vai continuando falando sobre a história, né? O povo louvando ao seu Deus, porque o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Esse era o pensamento dos filisteus sobre Sansão. Devastador, multiplicador de mortos. E agora ele não é um ninguém, ele é um zero à esquerda. Ele simplesmente roda o moinho. Né? E aí eles fizeram uma grande festa ao seu Deus. Né? E aí no versículo 27 diz: homens e mulheres lotavam o templo onde todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria,
havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Aqui, irmãos, ele perdeu a dignidade. E dignidade e honra, eles são muito parecidos. Dignidade é a integridade moral de uma pessoa, uma qualidade moral que inspira respeito e consciência de si mesmo, é o amor próprio, é o brio. No sentido jurídico, é a distinção ou honraria conferida a uma pessoa numa posição elevada, né? A dignidade humana constitui, em boa medida, uma parte da honra. Então, irmãos, aquele não era mais nada, nada. Imagina o coração de Sansão como não estava arrependido naquele momento, né? De tristeza. Então, ele perdeu essa dignidade, ele perdeu o respeito, a consciência de si mesmo, amor próprio. Ele estava ali. Só que aí, no momento, ele tomou uma decisão e ele orou ao Senhor. Ele fez um pedido a Deus, né? Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Ele disse que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força, porque ele estava começando, né, a adquirir, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ele estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, Sansão, por último, perdeu a vida. Perdeu a vida física dele, né? E quando nós brincamos com Deus, nós podemos perder a nossa vida espiritual. E podemos perder a nossa vida física também. Saímos da presença do Senhor, estamos passeando no terreno do inimigo, experimentando de todos os quitutes que estão disponíveis, e aí vem uma flecha, né? E ela me acerta. E eu morro. Posso perder a minha vida espiritual, posso ir para o inferno. E posso estar num terreno perigoso que eu possa perder a minha vida. Porque eu, quando estava no pecado e eu queria morrer, eu ia para lugares que favoreciam eu ser morta. E eu pedia, às vezes, para as pessoas, me matem, me matem, me matem. Eu pedia para me matar, né? E uma vez um rapaz começou a socar nas costas. Começou a me dar muitos murros. E aí eu peguei e derrubei ele, dei um murro nele e falei, ou você faz de uma vez, ou eu vou chamar a polícia. E eu falei assim para ele, eu não quero que você fique me batendo, eu quero que faça de uma vez. Irmã, eu passei por coisas, vocês não têm noção das coisas que eu já fiz, né? Então, hoje eu olho para trás e falei, Senhor, eu afastei o Espírito Santo de mim, foi eu que rejeitei a presença do Senhor. E foi muito difícil para eu voltar, muito, para a presença dele. E eu sabia que ele estava me olhando, me chamando, me atraindo, e eu rejeitando, até o momento que eu tomei uma decisão de largar tudo e ir para o Senhor. Não foi fácil, foi um processo muito doloroso de perdão a quem havia me machucado e me perdoar acima de tudo. E aceitar o amor, o perdão e a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz no Salmos 51, Salmo 50, versículo 16 e versículo 17. É muito conhecido, né? A gente canta essa música, né? Sonda, meu Deus, sonda-me. Não, esse é no Salmo 139. Sonda, meu Deus, meu coração, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, Senhor. Veja, há algum caminho mau em mim, Senhor? Me livra, me liberta, me tira disso aqui, Senhor. E no Salmo 50, versículo 16 e 17. Mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia minha palavra, minha disciplina, e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão, você já se torna cúmplice. E com adúlteros você se mistura. A sua boca está cheia de maldade. A sua língua formula fraude. Isso aqui acontece quando nós estamos afastados de Deus. E muitas vezes,
Durante o tempo que eu fiquei afastada, eu não deixei de ir para a igreja, não. Não deixei de ir para a igreja. Porque eu queria manter a minha postura, a minha figura, não diante da igreja, era diante dos meus filhos. Eu não queria que meus filhos soubessem que eu estava na lama, porque eu não queria que meus filhos se desviassem por minha causa. Então, eu era uma hipócrita. E eu estava desse jeito aqui. Eu recitava as leis do Senhor, mas de lados. E eu sempre dizia para minha irmã, que era a única pessoa que sabia, assim, né, da minha família, tudo o que eu estava passando, e eu dizia para ela que eu já tinha morrido. Para mim, espiritualmente, emocionalmente, eu estava morta. E eu falava assim para ela, eu só não caí ainda, esqueci de cair, né? Morri fisicamente, eu falava assim para ela, morri, mas não caí. E é muito triste, irmão, é muito triste quando você se afasta da presença de Deus, quando você nega o amor, o sacrifício, a presença do Espírito Santo. É muito triste, irmão. É horrível você viver longe de Deus. Brincar, eu brinquei, eu fui um Sansão. E Deus poupou a minha vida. Deus poupou porque Ele tinha planos para mim. E hoje eu estou aqui falando do amor, da bondade, da misericórdia dEle. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ai de mim, se não fosse a longanimidade de Deus, onde eu estaria hoje? No inferno. Não estaria aqui com vocês hoje, mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Eu agradeço a Ele todos os dias pela minha vida, por Ele ter me chamado, ter me atraído com cordas de amor e misericórdia. E Deus usou uma música, eu vou botar lá no grupo para vocês ouvirem, da Fernanda Brum, chamada Eu Me Arrependo. Foi essa música que eu escrevi porque eu não tinha coragem de falar verbalmente com Deus. Eu escrevi um caderno para Deus, sentada numa ponte na beira do Lago Paranoá, em Brasília, chorando ali, porque eu não tinha coragem de verbalizar, porque eu lembrei de tudo que eu falei para Deus. Eu falei para Ele, não fale mais comigo, porque eu não quero falar com você. Não quero nada de você. Só quero que você me mate. Eu dizia isso para Deus. Porque eu carregava uma dor emocional, uma dor na minha alma muito grande, por uma oração que eu fiz 18 anos e Deus me disse não. E eu tinha certeza que Ele ia me dar sim. Mas eu vi que eu não tinha maturidade espiritual, porque eu comprei um livro que dizia quando Deus diz não. E eu li esse livro e falei, Deus, eu estou pronta para o teu sim, para o teu não. E Deus disse não, depois de 18 anos pedindo. E aí eu vi que eu não tinha maturidade espiritual para o não de Deus. E eu me revoltei contra Ele e disse, não fale comigo, que eu não quero falar com você. Não quero mais nada de você, eu só quero que você me mate. A gente é tão infantil, tão imaturo, irmãos. Não percebe a imensidão, a grandiosidade do amor de Deus, porque Deus veio lá na frente. Ele é que sabe o que é melhor para mim. E a gente acha que pelo muito jejuar, pelo muito falar, pelo muito pedir, a gente vai ser ouvido. E não foi isso. Hoje eu entendo. Mas eu tive que ir lá no fundo do poço, sabe? Eu acho que esses dias eu pensei, eu acho que eu sou um exemplo daquele que quem abundou no pecado, superabundou na graça. Então eu glorifico o meu Pai, meu Abba, pelo amor dele, pela misericórdia, pela bondade dele. Peço perdão, e eu atrasei tantas bênçãos de Deus na minha vida, tantas promessas do Senhor na minha vida, pelo tempo que eu estive fora, brincando com Deus, procurando a morte, e eu não achei. E uma vez Deus usou uma pessoa e disse, você quer morrer, mas eu quero que você viva e tenha uma vida com abundância. E você vai viver muito para fazer minha obra, muito. Então é isso que eu tenho pedido a Deus hoje, a abundância de saúde, de força, da presença dele na minha vida. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra, então, né? Que nós sejamos os juízes de nós mesmos, né? Julgando diariamente a nossa conduta, a nossa oração, o nosso dia a dia. Deixa em mim, Senhor,
Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Paula e meus Amém. amados. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pastora Mônica, que o Senhor continue poderosamente abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério, e te fortalecendo a cada dia para continuar fazendo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Palavra forte, palavra aí de reflexão, de meditação, de aprendizado para nós. Vou aproveitar que a pastora Amália está ali toda bonitona para ela fazer já para a gente aí a oração final e da bênção apostólica. Amém? Amém, Aninha? Tá me ouvindo bem? Testando aqui algumas coisas. Deixa eu falar para vocês. Eu fico muito triste quando eu vejo um ministrante falando que Deus é aquele que repreende, que Deus é aquele que castiga, que Deus... João diz que Deus é amor, e eu confio nisso. E sempre vou confiar nisso. Desde que eu ande num caminho de retidão, eu ame Ele, eu sempre vou falar do amor dele. Mesmo que eu esteja errada. E, pastora Mônica, que exemplo, porque se Deus fosse ruim, alguém tinha tirado sua vida. E Ele não é ruim, Ele é amor, cuida da senhora sempre, cuida de nós sempre, né? Então, vamos falar sempre de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo com amor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa palavra, pelos louvores, pela oração inicial, te agradecemos por tudo que o Senhor preparou hoje para nós. Nós nos colocamos nesse momento, Pai, já te honrando, te glorificando, Senhor, por tudo que o Senhor prepara hoje. Pois o Senhor é o maior, o Senhor é o melhor e não há outro Deus como tu. Tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que abre oportunidades, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que liberta, tu és um Deus que transforma, tu és um Deus que toca, tu és um Deus que de autoridade e uma ordem tua. Tudo é resolvido, tudo é voltado para o lugar, ou não é devolvido. O Senhor coloca coisas melhores ainda em nome de Jesus Cristo. E nesse momento é isso que eu quero te pedir, Pai. Que o Senhor entregue o teu melhor para o teu povo que está aqui, para os seus familiares também, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o que eles estão colocando em tuas mãos agora, Pai, entre como um cheiro suave pelas suas narinas. Nós não temos poder para nada. Mas nós nos colocamos em forma de profetizar, de decretar. O maior exemplo para nós hoje, sempre, é quando o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. O Senhor decretou ali o renascimento do Lázaro, a cura do Lázaro, a volta do Lázaro. Não, o Senhor fez um Lázaro novo, e o Senhor nos fez novo hoje novamente. O Senhor curou tudo em nós, do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo o Senhor fez novo hoje. Oportunidades novas, saúde nova, portas novas, oportunidades, Senhor, que só o Senhor sabe que tem, nós tomamos posse disso agora em nome de Jesus. Bênçãos que só o Senhor sabe que liberou para nós hoje, nós tomamos posse disso agora. Curas, nós tomamos posse disso agora em nome de Jesus, para nós, nossos familiares, e para todos os pedidos de cura, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus Cristo isso agora, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos cura para nós e nossos irmãos. Nós profetizamos libertações para nós e nossos irmãos. Nós profetizamos bênção e decretamos vitórias hoje em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Paizinho querido, porque enquanto nós dormíamos, tudo o Senhor preparou. Nos colocamos agora em forma de receber, pois só o Senhor é digno, só o Senhor pode entregar o melhor para nós. Só o Senhor nos ama incondicionalmente, só o Senhor não causa mal. O mal que causa é o inimigo, que já nasceu perdedor e quer nos tragar. E nós decretamos isso, que ele não vai nem nos ver hoje,
Nós decretamos que ele nem saber o que estamos fazendo. E nós consagramos tudo que é nosso. Consagramos nossa vida, nossa mente, nosso coração. Consagramos a nossa casa, nossos familiares a Ti, Pai. Consagramos o nosso trabalho a Ti. Consagramos nosso ministério a Ti, Pai. Consagramos tudo que nós fomos fazer hoje, em nome de Jesus, a Ti. Toma conta, Paizinho. Nós queremos o que Tu tem para nós hoje. O que Tu tem para nós é melhor do que pedimos e pensamos. É melhor do que nós queremos. Mas se nossa vontade for aceita no Teu trono, nós tomamos posse também, em nome de Jesus Cristo. Nos dê um dia abençoado, Pai. Fica conosco hoje e sempre, Pai. Nos conduz, nos direciona. E, Pai, cuida dos nossos familiares, cuida da nossa casa, cuida do nosso ministério, fica conosco no nosso trabalho. Espírito Santo, vá à frente, resolvendo tudo para nós, providenciando tudo para nós. Seja, Espírito Santo, o que nós formos falar, o Senhor nos direcione. Seja o que nós formos fazer, o Senhor nos direcione. E fica cuidando, protegendo, livrando-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa a presença de Deus, todo o processo da presença de Deus, desde o corte, da costura, a compra do tecido, a escolha do tecido, a separação, a embalagem, Pai. Os parceiros, toma conta também, Pai, em nome de Jesus, que os parceiros de entrega sejam teus amiguinhos, que entregue antes do prazo, em nome de Jesus. Cuida do Jean, da Dona Ivonete, coloca sempre mentalidade de vencedores neles, olhos de águas em todos eles, em nome de Jesus. O pessoal a equipe da qualidade, coloca olhos de águia, em nome de Jesus. Nosso sistema, o Senhor sustente, o Senhor guarde, o Senhor livre. Nossas máquinas, o Senhor guarde, nosso livre. E todos os revendedores e empreendedores da presença de Deus, que a tua mão seja estendida agora. Que o Senhor traga clientes para eles. É o Senhor que vende as camisetas. É o Senhor que cadastra amiguinhos teus na presença de Deus. E que hoje seja um dia, eu profetizo em nome de Jesus, que novos revendedores, empreendedores entrem para a presença de Deus. E que sejam pessoas amigas tuas, Pai. Que sejam pessoas que venham para somar em nome de Jesus. Que a liderança, Pai, cuide com amor. Que a liderança seja discipuladores em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos tudo isso, na certeza que o Senhor ouviu como um cheiro suave pelas suas narinas, Pai. Cuida de nós, hoje e sempre. Assim nós entregamos esta oração em teu trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para dar a bênção? Pode dar, pastora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Aninha. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigada Glória a pelas Deus. orações. Amém. Tenhamos aí uma sexta-feira mais que abençoada na presença do Senhor. Amanhã Amém, temos glória a devocional Deus. novamente. Venha, convide alguém, traga alguém para estarmos juntos no mesmo propósito, na mesma ligação, porque grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. Amém? Fiquem com Jesus.